Que é poderoso, a palavra diz lá em Jeremias 29:11. Esse texto a gente usa ele muitas vezes sem entender o contexto no qual ele foi liberado. Você está comigo ainda? Diga amém. Vocês estão felizes ainda? Diga amém. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Alguém pode dizer glória a Deus pela palavra? Deus está dizendo para o povo: eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Às vezes a gente ouve essa passagem, a gente acha que Deus está lembrando o povo que Ele está com ele, que Ele ama o povo, que está tudo bem, que vai ficar tudo certo. Mas nem todo mundo sabe que o contexto em que essa palavra foi liberada era um contexto em que o povo estava sendo levado cativo. O povo está sendo feito escravo, eles estão escravizados, acorrentados, e no seu interior provavelmente muitos haviam pensado que haviam sido esquecidos por Deus. É nesse contexto de escravidão, de retaliação, que Deus lembra para ele: ei, ó, você está sendo levado cativo, mas deixa eu te lembrar, eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O que Deus está fazendo com o povo? Deus está lembrando que as circunstâncias de hoje não mudam aquilo que eu já liberei sobre você desde a eternidade. Não é porque existe uma porta fechada hoje que eu não tenha portas abertas para você amanhã. Não é porque existe uma tempestade hoje que eu não tenha promessas e palavras para cumprir amanhã. Alguém comigo, pelo amor de Deus, levante suas mãos, declare com autoridade, diga: as circunstâncias de hoje não mudam o caráter de Deus. Diga: porque Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. Pastor, os dias são maus, Deus continua sendo bom. Pastor, eu estou vivendo uma crise, Deus continua sendo bom. Pastor, eu estou vivendo um tempo de retaliações, Deus continua sendo bom. Se a gente der espaço para ouvir as nossas dúvidas, a gente começa a duvidar do caráter de Deus, irmão. Deixa eu te dar uma chave que vai abençoar a vida de alguém aqui. No dia mau, quando as suas emoções tentarem confundir você, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso lá no final. Duvide das suas dúvidas, irmão, mas não duvide da sua fé. Nunca duvide da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus se esqueceu de mim? Não. Você sabe que Ele não se esqueceu. Não seja vitimista. Quantas vezes a gente fala para Deus coisas que a gente sabe que não são verdade? Ah, pastor, Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes eu já tive que confrontar pessoas e falar: irmão, olha nos meus olhos, você acredita de verdade no que você está falando? Não, pastor, não, me fala, você acredita nisso? Não, eu não acredito. A gente muitas vezes questiona o caráter de Deus. Deus esqueceu de mim. Será que as coisas vão acontecer? Será que as portas vão se abrir? Será que as promessas vão se cumprir? Ao invés de a gente gastar tempo duvidando das promessas, a gente precisa gastar tempo duvidando daquilo que vem contra nós. Vai acontecer? Não, irmão, já aconteceu. Vai se cumprir? Não, já se cumpriu. As portas vão se abrir? Não, elas já se abriram. A palavra de Deus diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmão, a Bíblia não diz que Ele vai abençoar, a Bíblia diz que Ele já abençoou. Já está consumado, já foi feito, já está liberado. Olha que interessante, tem muitas promessas que Deus trata de forma presente ou passada. A gente ainda tem uma dúvida sobre o nosso futuro. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Não é algo que vai acontecer, é algo que já aconteceu. Nós fomos justificados, nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro.
nós fomos encontrados em Jesus. Quando algo vier tentar roubar a tua fé, a tua convicção, irmão, lembra das promessas, lembra das palavras. Tem várias orações que eu faço que nada mais são do que trechos da Bíblia sendo liberados, declarados. Tem momentos que tudo que você precisa é fechar os seus olhos e declarar as realidades dos céus, para que isso comece a mudar a atmosfera ao teu redor. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. As portas do inferno, elas não prevalecerão contra mim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Eu sou como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. No tempo da seca as minhas folhas permanecerão verdes, darão fruto certo no tempo certo. Os meus filhos serão como brotos de oliveira, sentados ao redor da minha mesa. Tudo que eu fizer eu serei bem-aventurado, feliz e próspero, porque eu temo ao Senhor. Aqueles que me perseguirem serão perseguidos. O Senhor envergonhará todos os principados e potestades que vierem contra mim, porque o governo estava sobre os seus ombros, mas no final da história todas as coisas terminaram debaixo dos seus pés. O Senhor é o meu pastor, declare com autoridade, diga: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Tudo que a gente precisa é carregar a palavra e se lembrar dela, é carregar a palavra e liberar ela. O problema, irmão, é que muitas vezes a gente espera céus abertos, mas as nossas Bíblias permanecem fechadas. Qual que é a tua expectativa em 2023? Céus abertos. Qual que é a tua realidade ao longo da semana? A Bíblia está fechada. É a palavra que sustenta as promessas. A palavra sustenta as promessas, a palavra garante os milagres, a palavra liberta os cativos, a palavra renova os cansados, a palavra cura os enfermos. Vamos, igreja, alguém comigo? Algum pentecostal, algum incendiário, alguém apaixonado por Jesus aqui? A palavra, todas as coisas foram liberadas através da palavra. E é por isso que saber ouvir é tão importante quanto, em algumas estações mais importantes do que qualquer outra coisa que você possa fazer. A gente se converte que aprender a correr. Aprenda primeiro a ouvir. De que adianta chegar mais rápido em lugar nenhum? Não é sobre correr mais rápido, é sobre saber para onde está indo. A gente se converte e quer aprender a fluir nos dons. Do que adianta ser usado por Deus e não conhecer os propósitos de Deus para si? Do que adianta ser usado como alguém que cura, se você nem sabe para onde está indo, o que Deus espera de você? Verdade, irmão, é que muita gente fala sobre muitas coisas incríveis, mas pouca gente tem falado sobre a importância de aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir os céus. Você sabe o que existe de mais poderoso? É quando uma igreja começa a aprender a ouvir os céus, porque a gente primeiro ouve os céus e depois a gente fala o que ouviu para a terra. Jesus ele estabelece esse princípio, ele fala: eu nunca digo algo que eu não tenha ouvido o meu Pai falar. Eu nunca faço algo que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Aquela passagem do vale de ossos secos, a Bíblia diz que o profeta é levado até um vale de ossos secos, e a pergunta de Deus para ele é: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Quantos lembram dessa passagem? Levanta sua mão. Quantos lembram de verdade? Uau! A Bíblia diz que havia um vale de ossos secos. Deus leva um profeta até esse vale e pergunta: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Ele fala: Senhor, tu sabes. Ele fala: então abre a tua boca e profetiza. Meu irmão, pega essa chave. A Bíblia diz que o profeta, ele não fala o que ele pensa, ele fala o que ele ouviu Deus falar. Olha a palavra profética que ele libera. Ele diz: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor.
E a Bíblia diz que começa então um barulho. Todo avivamento gera um barulho, mas nem todo barulho é avivamento, ok? Mas a Bíblia diz que começa um barulho, ossos se juntando a ossos, pele sendo formada, carne, juntas, medulas. E aquilo que era morto até alguns minutos atrás, depois de uma palavra profética liberada, se torna um exército vivo e poderoso. Tem coisas que não voltaram a viver porque você ainda não disse aquilo que precisava ouvir do Senhor. Talvez alguma área do teu casamento, na tua empresa, no teu chamado. A palavra de Deus para nós é: a igreja se tranca e ouve o que eu tenho para falar. Depois sai do secreto e declara o que ouviu. Uma igreja que aprendeu a ouvir os céus é uma igreja imparável. Ouvimos os céus e declaramos isso sobre toda a terra. Oração do Pai Nosso, ainda bem que eu vi, minha irmã. Oração do Pai Nosso fala sobre esse princípio. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Ele fala sobre trazer a realidade dos céus para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Ouvimos os céus e declaramos sobre a terra. Ouvimos os céus e profetizamos sobre a terra. Ouvimos os céus e relembramos isso para a terra. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!